Olá, e aqui estamos mais uma vez com o nosso ponto e vírgula. E eu tenho muitos recadinhos nesse começo. Primeiro, um recadinho lá da Bauhaus. Começa hoje a exposição de fotos, que é ensaio fotográfico coletivo, Ruínas Notáveis. Hoje, a partir das 8 horas, e olha só, quem é que está apresentando isso daí? Ari Souza, Esther Fernandes, Fernanda Fernandes, Gleice Ferreira, Kelly Sarti, Kerton Fernandes, Maria do Carmo Piana, Silvana Lima e Silvia Barbosa. Tudo coordenado pela Miriam Ruth Rodrigues, lá da Bauhaus, uma produção do Gabriel Rossim e o professor, o grande José Mário de Souza. Parabéns a todo o pessoal da Bauhaus e à noite nós estaremos aí, tá? Eu quero também dar aquele recadinho a respeito da nossa antologia, o lançamento da nossa segunda antologia na próxima sexta-feira ali no Hotel Nacional. E você que ainda não fez sua reserva, rapidinho, hein? Porque amanhã encerra tudo e nós temos apenas 10 lugares disponíveis ainda. Até amanhã, não esqueça, confirme lá. Nossa sétima segunda antologia, Antologia Ponto e Vírgula, Poesias, Contos e Crônicas. Tem mais um recadinho aqui, eu quero mostrar o que eu recebi ontem. Eu recebi 2 livros por Sedex, aqui da Arlete Trentini dos Santos, Histórias da Vovó Arlete. Ah, essa vovó Arlete é muito legal. Eu acho que eu estou mostrando aqui para o Marcos, né, pegar bem essa imagem, e não foi só esse. Eu tenho aqui também lembranças do J.C. Bridon, que é o marido da Arlete. Então, olha aí, nós temos aqui histórias da vovó Arlete e lembranças. Parabéns, vovó Arlete. Eu já li os 2 livros. Uma delícia. Essas historinhas da vovó Arlete, sabe o que eu gostei, viu, Arlete? Eu gostei muito dessas historinhas, porque você usa tudo assim, bem no vovozinha, casinha, menininho, tudo no diminutivo. Então dá a impressão daquela vovozinha bem carinhosa contando aquelas historinhas. Parabéns, viu? E eles estarão participando da nossa 3ª antologia, porque já me mandaram os textos, estarão participando da 3ª antologia. Eu quero também mostrar aqui o livro da UEI, Antologia da UEI. Essa daqui é a 6ª antologia da UEI, que foi lançada semana passada, e cumprimentar aí a Lida Pereira pelo excelente trabalho, viu? E todos os participantes dessa antologia. Parabéns. Esse lançamento aconteceu lá no Estúdio Kaiser e foi uma festa muito bonita. Parabéns a todos os que participaram aqui dessa antologia. E também eu tenho aqui que mostrar Os Filhos da Preta do Mozambani. Os Filhos da Preta, que ele lançou ontem lá no Centro Cultural Palace. Parabéns, viu, Mozambani? Esse eu não li ainda, mas vou ler, já começo hoje. Depois eu falo para vocês, tá? Bom, nós sabemos que Ribeirão Preto é um centro, né, literário de alto nível e nós temos muita produção aqui, não é? Bom, que eu tenho que falar mais. Aí eu tenho um recadinho aqui e falar também, tem muita gente que é interessada em moda, né? E fica procurando trabalho aí em moda, tem um recadinho. Eu acho que você não devia, né, ter que pagar para procurar o seu emprego, né? Principalmente nessa área de moda. E nós sabemos que existem muitos sites por aí que cobram. Para você procurar o seu emprego, para você encontrar uma vaga, você tem que pagar, você tem que se cadastrar naquele site para pagar para procurar uma vaga. Nesse site aqui, Vagas para Moda, você entra, você vai encontrar muitas vagas. As empresas que quiserem podem mandar também as vagas para esse site, porque elas são colocadas gratuitamente, tá? Então, anote aí, Vagas para Moda. Vocês estão vendo aí nesse site, está também no Facebook e você pode entrar em contato, mandar um e-mail para contato@vagasparamoda.com.br. Parabéns a toda a equipe que está fazendo esse trabalho fantástico. E por falar em Vagas para Moda, eu ainda vou trazer aqui
uma grande entendedora nessa área também, que é a Priscila Ocano. Ela estará aqui brevemente para falar sobre moda e para falar também da participação dela na nossa antologia. Agora, chega de conversa e vamos para uma rápida pausa e vamos voltar com a grande escritora Eli Vieites Lisboa para um bate-papo aqui no Ponto e Vírgula. E antes de bater o papo com a Eli, eu tenho que mostrar aqui, gente, esses petit fours, essas bolachinhas deliciosas mandadas também pela Arlete, lá de Gaspar. Você sabia que em Santa Catarina tem uma cidade chamada Gaspar? Você que não sabia, fique sabendo. A Arlete Trentini dos Santos mora lá. E ela me mandou por Sedex. Gente, isso aqui estava cheio, né? Agora tem só um pouquinho, até a gente sair daqui não tem mais nada, né, Marcos? Então, agora vamos bater no papo com a Eli. Tudo bem, Eli? Tudo bem. É um prazer estar de volta no seu programa. E eu queria congratulá-la pelo excelente trabalho que você está fazendo de divulgação dos escritores de Ribeirão Preto. Muito obrigada, Eli. Você sabe que nós temos o apoio também lá da Bookstore, né? A Bookstore ali da rua... Tem feito um trabalho ótimo. Muito. Fica ali na rua Garibaldi, 1796. E mandar um abraço para a Cleusa. E você que não conhece a Bookstore, dá uma chegadinha lá para conhecer. Os livros da Eli estão lá, né, Eli? Estão. Todos os seus livros? Os mais recentes. Me fala uma coisa, você publicou 13 livros, foi isso? Eu publiquei desde 75 para cá, 13 livros e acabo de lançar uma segunda edição de um deles. E eu tenho vários que estão, assim, que terminaram, estão esgotados. Estou pensando até seriamente em 2 deles o ano que vem, lançar um é a segunda edição, outro livro de contos, O Senhora das Sombras. E o outro é um livro infanto-juvenil, o único que eu tenho, infanto-juvenil, que alguns professores pediram para eu fazer uma terceira edição, porque eu já fiz 2, são histórias curtas de animais e gente, né? E eu tive dúvida, porque a meninada hoje parece que prefere mais computador, mas os professores disseram que não, que eles gostam dessas histórias de gato, cachorro, gambá, etc. E que toda criança gosta dos animais e dos bichos. Eu estou pensando seriamente nisso. Sabe o que eu acho interessante o que você fala? Porque sempre você tem uma história curiosa, como aquela que você falou passado, do menininho que gostava de leitura amarga. E você tem alguma coisa que você se lembra de cada livro desse que você publicou, que tem alguma história interessante? Sim, a gente lembra de todos os livros assim, porque pelos gêneros. Porque, por exemplo, eu tenho 2 que são ensaios. O primeiro e o segundo são ensaios. Então, um é sobre perguntas e respostas filosóficas, etc. E o segundo é sobre a experiência laboratório de literatura, que na realidade são os laboratórios de redação hoje, que o meu foi o primeiro do Brasil. O laboratório foi um amigo que o lançou em São Paulo e me passou a experiência. O segundo foi aqui, na Universidade de Moura Lacerda, que eu fiz a experiência e lancei o livro. Há livros de poemas, tem uns 3 ou 4. O primeiro é que eu falei que é muito amargo, porque tinha passado por uma época de vida meio conturbada. E depois vem o que me chama mais atenção, assim, como autora, é o Cartas a Cassandra, porque a Cartas a Cassandra é um romance epistolar e o primeiro no gênero também. Eu conheço aqui no Brasil, eu conheço livros de epístola, né, quer dizer, romance epistolar, que os capítulos são em forma de cartas. Eu conheço da Espanha, eu conheço da Itália, da Inglaterra, da França, né, alguns famosos. Eu recentemente soube que um grande autor português, deixou um inédito também, mas depois não lançou no Brasil, em Portugal. E esse, então, é um romance que me agrada muito, porque ele é muito denso, muito pesado, e já que você quer história pitoresca, uma vez me telefonaram, assista a televisão. Eu abri na Globo, estava uma amiga que dá aula na penitenciária de Ribeirão Preto, feminina, e estavam todas as presas, todas agarradas no Cartas a Cassandra, disputando a tapa, porque a professora tinha levado
2 volumes para elas. Então são coisas que você não esquece. Né? E tem os mais recentes, né? Tempo de Colher, o Replantio de Outono, que são poemas. Se eu falar para você qual é o seu predileto, é claro, você vai falar, filhos são todos iguais. Não, não é bem assim, é que você tem uma predileção especial devido ao gênero, devido ao prêmio que ele recebeu, ou como nos contos, você prefere um porque é mais forte, o outro porque é mais lírico, depende da natureza, da essência do livro, é bem variado. E você fez o prefácio da antologia, né, da UEI, da sexta antologia. Sim, foi um prazer prefaciar, e eu vou mencionar num artigo que vai sair agora também no começo de dezembro. É uma coisa interessante. Nós estamos na época das antologias, e isso é algo muito significativo, porque você que já está com a segunda aí para lançar dia 7, porque, veja, a RL está para lançar a dela. Você está para lançar a nossa agora dia 7. E a UEI lançou esses dias. E tem em São Paulo, vai ter o lançamento no início de 2013, vai ter da UBE uma grande antologia que vai ser lançada com toda a pompa. Que legal. É uma época interessante de antologias, porque a antologia significa algo muito sugestivo. É sinal de união, de gente que se reúne para fazer literatura. Isso é muito bonito. Você sabe, Eli, hoje eu até estava comentando com o César que eu vejo também a antologia como um tipo de propaganda de escritores. Porque se uma pessoa lê o seu artigo, ela gosta, ela fala, eu quero ler os livros da Eli. Uhum. Se ela lê e não gosta, não vai querer ler o livro da outra, não é? Então, claro, você tem que trabalhar nesse sentido. Agora, eu gostaria que você me falasse também, porque nós falamos outro dia a respeito daquela leitura dramática. Nós vamos fazer lá pela FUNPEC. Está firme com aquilo lá? Não, o problema desse projeto da leitura dramática é o seguinte, como lá no dia do belíssimo projeto de nossa aldeia, alguém tem que ler o texto. Então, nós temos convidado o pessoal da Globo, famosíssimo, para ler os textos. Agora, há a hipótese, talvez, de gente daqui mesmo, talvez com boas vozes, etc. Ler. Ora, ler necessita de boa voz e conhecer bem o texto. Então, talvez umas reuniões sobre leitura dramática é interessante, porque na leitura dramática você não precisa decorar o texto. E, ao contrário, você pode fazer uma leitura como se fosse uma declamação perfeita, mas lendo. E eu vi há pouco tempo, eu fiz agora uma amizade recente, preciosa, com a Raquel Naveira, e ela fez leituras dramáticas de obras portuguesas pelo livro dela, que ela fez um evento muito importante em São Paulo, num clube português, etc. E ela disse que houve rodas de leituras dramáticas e foi um sucesso. Eu acho que é interessante. E também um curso de declamação, que nós até já convidamos a professora Nilva Mariani para fazer esse curso, porque está faltando também um curso de declamação aqui em Ribeirão Preto, né? O que você acha desse curso? Olha, eu acho muito interessante, porque durante 12 anos houve um projeto que era Enquanto Setembro Vier, os meninos que escreviam lindos poemas, mas na hora de ler era um desastre. Falta de preparação dos professores preparar os meninos. Então, a Nilva pode fazer um belíssimo trabalho. E por falar em declamação, no lançamento agora na próxima sexta-feira, dia 7 de dezembro, nós teremos grandes declamadoras, e essa parte de declamação será intercalada por música de Gustavo Molinari, Leandro Silva, Rafael Wade e a nossa querida Carolina Stracovinte. Agora vamos dar uma pausa e voltamos já já com esse bate-papo gostoso aqui com a Eli. Já já, aqui no Ponto e Vírgula. Voltando com o Ponto e Vírgula, vamos continuar o nosso bate-papo aqui, tão gostoso com a Eli. Eu gostaria que você falasse a respeito dessa nossa antologia. Eu achei uma coisa muito pertinente nessa antologia. Aliás, na primeira também foi muito interessante, de separar gêneros. Eu não sou contra que uma antologia tenha prosa e poesia, porque o autor às vezes prefere escrever em prosa ou poesia, ou fazer poemas. Só que é preciso separar os gêneros, e você fez isso de maneira muito correta, porque nessa antologia tem inclusive crônicas, contos e poemas. Então está bem direcionado. Da primeira antologia do Ponto e Vírgula, eu participei com poemas,
e nesta agora eu optei pelas crônicas. E até nas crônicas eu também escolhi duas mais líricas, que casualmente eram ligadas a aves, né? Seria o Pombo no Beiral e a outra Visita, falando sobre aves. E a outra é um artigo que eu não saberia dizer que gênero que é, porque são perguntas reflexivas universais para os leitores. Perguntas assim de várias tragédias, e no final eu digo, se tu nunca passaste por isso, vai para outro planeta, porque tu não és daqui. Porque são perguntas trágicas sobre sofrimento, sobre enfrentar as coisas e recomeçar, etc. E você tem algum poema assim de cor que você poderia falar agora? Não, eu não decoro nunca. Eu nunca decoro meus poemas, jamais. E por isso que eu gosto de leitura dramática, porque realmente eu não decoro quase, a não ser um ou outro, mas assim, mais de outros autores quando eu usava no cursinho, quando eu dei literatura e interpretação de texto durante 10 anos. Né? Você se lembra pelo menos de uma estrofe de algum deles? É a Alma do Drummond, que eu gosto muito, né? Que diz assim: quando eu nasci, um anjo torto daqueles que vivem na sombra veio e disse, vai, Carlos, ser gaucho na vida. Eu gosto muito disso, por causa do galicismo gauche que ele usa, porque na realidade, por que gauche? Porque gauche quer dizer ser não aceitado, ser uma criatura infeliz, estranha, e os meninos, quando a gente explicava, ele dizia, o que quer dizer anjo, gauche? Eles falavam, cambeta e tal. Não é. E na realidade, todo mundo é meio gauche, porque tem as suas fragilidades, né? E Fernando Pessoa? O Fernando Pessoa também é um grande poeta. Eu gosto muito dele. E acho que não tem nada de cor, não, mas gosto demais. Acho que é um dos maiores poetas do mundo. Em algumas viagens que eu fiz à Europa, às vezes eu encontrava pessoas de outros países, até chineses, japoneses, alemães, declamando Fernando Pessoa, e normalmente na língua deles, que eles leram o Fernando Pessoa na própria língua. É muito interessante. Eu vou interromper só um pouquinho aqui para mandar um abraço para o Toledo, que está lá nos assistindo, e nós vamos preparar o Toledo para ele fazer uma leitura dramática, não é? Com aquela voz perfeita, basta ele conhecer bem o texto e pegar assim bem o tom assim do poema, porque é importantíssimo isso, né? E então eu vou fazer uma propagandazinha sua. Um dos maiores poetas de Ribeirão Preto, que é o Rossetti, me disse que você, uma vez lendo o poema dele, foi a melhor leitura que ele já ouviu na televisão de um poema dele. Isso eu achei muito bonito. Muito obrigado, viu, Rossetti? A gente realmente, quando se identifica com o poema, você coloca a alma também, né, assim, a serviço da interpretação. Eu acho que talvez tenha sido isso, eu me identifiquei com o poema. Não, ele realçou o seguinte, ler, por exemplo, uma poesia parnasiana, que é rígida, como um soneto, é muito mais fácil, ou uma trova, mas o poema moderno e denso e curto como o dele tem que ir mais certo, tem que ter o tom, tem que ter a respiração do poema, tem que ter o ritmo, e diz que você foi perfeita. Muito obrigada, Rossetti, mais uma vez. Eli, mas então nós vamos trabalhar depois, talvez no começo do ano, lá na FUNPEC, porque o professor Duarte já abriu as portas para a gente fazer esse trabalho. Leitura dramática, aí a cargo da professora Eli Vietes Lisboa, que eu costumo falar que a Eli condensa várias mulheres. O que é que ela quer a Eli? Bom, todo mundo já conhece, é ensaísta, é crítica literária, é articulista do jornal A Cidade, da Folha C, de domingo, que é imperdível, você tem que ler todos os textos da Eli, e tem um monte de coisa mais que não dá para ficar falando aqui, né, Eli? Porque de repente fica jogando assim, né, muito confete aqui na frente da pessoa, né, Eli? Mas todo mundo já conhece muito bem essa pessoa formidável que é, e uma das maiores intelectuais de Ribeirão Preto e região. Agora, Você me permite, já que você disse que gosta de história pitoresca, a vida de vez em quando arma umas coisas, né? Eu tenho uma conhecida nova, que é uma mulher maravilhosa, que é prefeita lá em Portugal, em Caminha, e ela estava aqui porque o filho dela casou com um neto nosso, com uma neta, né, o filho dela, e então eu mandei um e-mail para ela
parafraseando aquela estrofe que eu acabei de fazer. Só que eu coloquei assim: Paula, quando você nasceu, com certeza um anjo glorioso disse, etc, etc. E ela ficou tão encantada porque ela estava passeando, sabe onde? Em Itabira, na terra do Drummond. Ficou parecendo assim, macomunada comigo, o espírito dele, eu não sei, qualquer coisa assim. Ela ficou realmente encantada quando leu o meu e-mail parafraseando o Drummond. E já que você falou espírito, você acredita em espíritos que inspiram as pessoas a escrever alguma coisa ou não? Isso daí é uma coisa da pessoa mesmo, de treino da pessoa. Presta bem atenção, eu gosto muito de uma frase do Cervantes, um grande escritor espanhol: "Eu não creio nas brujas, pero que las hay". Então, eu não descreio de nada, eu não creio realmente, fortemente em nada, tudo são hipóteses. E depois desse daí, vamos encerrando, ponto e vírgula. Mas eu espero você no nosso salão. Ela vai fazer um depoimento lá, vai fazer um depoimento ou não? Uma leitura dramática. Você está convocada, viu? Convocada para fazer uma leitura dramática no lançamento da nossa antologia, na próxima sexta-feira, dia 7 de dezembro. Todos os nossos autores, todos vocês que estão aí convidados, tem que confirmar até amanhã, hein? Porque depois só tem mais, agora só tem 10 vagas. A coisa vem rápida, sabia? Tudo é muito rápido, a vida anda muito rápida. E daí depois a pessoa fala: Irene, eu queria participar, como nessa antologia. E muitas pessoas falaram: Irene, eu queria participar. Eu falei: bem, mas agora a antologia está quase pronta. Agora é só a terceira. E você falou uma coisa muito interessante no início do programa, que Ribeirão, não sei que palavra você usou, mas que é um celeiro. Realmente, Ribeirão Preto atualmente é um celeiro de arte, em todas as artes, né? E de acontecimentos, de eventos. Exatamente. Eli, muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite, por ter vindo aqui, dia 7 lá, com essa leitura dramática, tá? Por nada, isso será um prazer. E no próximo ponto e vírgula, você não pode deixar de vir, porque nós vamos mostrar aquela matéria que foi o encerramento do 7º Congresso de Homeopatia, ali, doutor Isal Carneiro Soares. A matéria está belíssima, depoimento de médicos muito importantes do Rio de Janeiro, Franca, Ribeirão Preto, e a apresentação do doutor Isal, que ele fez uma homenagem a Nelson Gonçalves, que você não pode perder, tá? Eu espero você, tá bom? Tchau!